Chegando para nossa live, mais um dia na Palavra de Deus. E hoje a gente está aqui, ó, nesse lugar lindo, em Minas, né? E começando a nossa live na leitura de 2 Samuel 23. Hoje vai falando sobre o quê? Vai falando sobre uma vida com Deus sempre termina completa, né? Davi aqui, ele já está deixando seu legado, e aí vem como ele realmente termina bem, porque ele termina com Deus, né? Então fala sobre o legado de quem anda com Deus no fim da caminhada. Não é o que acumulamos que fica, é o legado que deixamos. As últimas palavras de Davi, ele reconhece a justiça e o temor do Senhor, a aliança eterna de Deus com sua casa e a lista dos valentes de tudo por amor ao rei. Então nós vamos fazer essa leitura, já vamos pedir ao Espírito Santo para estar conosco, falar conosco, para que ele venha adentrar os nossos corações. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, todos vocês que vão assistir essa live. Voltou? Voltou, vamos lá. Porém os filhos de Belial serão todos como espinhos que se lançam para fora, porque eles não podem pegar com mão, mas qualquer que tocar o armará o ferro e a haste de lança, o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes do valente Davi que teve: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Esse era Adino, o ezenita, que opusera 800 e feriu todos de uma vez. Depois dele veio Eleazar, filho de Dodô, filho de Aio, entre 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, e ali ajuntaram da peleja, quando de Israel um homem subiram. E aí se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou grande livramento, o povo voltou atrás dele somente tomar despojo. E dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram na multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pôs naquele pedaço de terra e defendeu e feriu. E os filisteus, o Senhor operou grande livramento. Também dos 3 tinha 30 cabeças, desceram e vieram o tempo de cega de Davi da caverna de Adulão. E a multidão de filisteus acampara na casa no vale dos Refraíns. Davi estava então no lugar onde a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam o arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, tomaram, trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou perante ao Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, para que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram risco da vida? De maneira não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruías, entre a cabeça dos 3, alcançou a lança com 300 e feriu. Tinha o nome dos 3, porventura, não mais nobre do que os 3? Pois era o primeiro deles. Porém os primeiros 3 não chegou. Também Benaína, filho de Joiada, filho do homem valoroso de Cabzel, grandes obras, feriu 2 fortes leões de Moabe, desceu e feriu o meio da cova, e tempo de neve. Também feriu um homem de egípcio, um homem respeito, na mão do egípcio havia lança, porém Benaía desceu a ele no cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e matou sua própria lança. Essas coisas que Benaía, filho de Joiada, pelo nome entre os 3 valentes. Deu 30, mas não era nobre, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi os pôs sobre os guardas. Azael, irmão de Joabe, estava nos 30, que eram Elianã, filho de Dodô de Belém, Samar, Arodita, Élica, Arodita, Elis, Baal-tita, Ira, filho de Iques, e Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Azatita, Salmão, Aiota, Mararai, Netofatita, Elebe, filho de Bananá, Tetofatita, Itai, filho de Ribai, e Gibeá, filho dos filhos de Benjamim, Benaída, Piratonita, Idai, ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Sabonita, e filhos de Jazem e Jonathan, Samar, Aratita, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai,
filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igai, filho de Natã, Zobá, Bani, Gatita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, e os que trazia armas de Joabe, filho de Jeruía, Irá, Getrita, Garabe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Então vem todos aqui os valentes de Davi, né? E aí vamos lá, primeiro ponto, uma vida firmada na justiça e no temor do Senhor. Davi reconhece que tudo veio de Deus e o maior legado da sua vida é temer o Senhor. Guarda isso, temer o Senhor é o princípio da sabedoria. 2, Deus levanta pessoas para caminhar conosco. Os valentes de Davi, ninguém constrói um legado sozinho, você precisa de pessoas, tudo está relacionado com pessoas, tá? Pequenos atos feitos com fidelidade são eternos. Davi honra o sacrifício dos valentes. Deus valoriza a fidelidade silenciosa. Então, minha vida glorificará a Deus. Declara comigo, minha vida glorificará a Deus, minha vida glorificará a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nós vamos declarar para esse mês, para essa semana, coisas poderosas. Eu já quero que você abra aí no Salmo 128, declarando comigo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, se lhe será irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado das casas dos teus filhos, como planta de oliveira, a roda da tua mesa. E eis que será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, haja paz sobre Israel. Aleluia. E assim declaramos a melhor semana das nossas vidas, começando agora, em nome de Jesus. Fique com Jesus, que Deus te abençoe.